Aqui no Brasil, chegou ao fim a investigação da morte de um soldado atingido por um tiro na cabeça dentro do alojamento do quartel no Rio de Janeiro. O Ministério Público Militar concluiu que o Wenderson Nunes Otávio não cometeu suicídio. Testemunhas declararam que receberam ordens para ficar em silêncio. Desde o dia 15 de janeiro deste ano, o Adilson e a Cristiana esperavam por resposta e justiça. Como e por que o filho deles, o Wenderson Nunes Otávio, foi morto com um tiro na cabeça dentro de um alojamento militar no Rio de Janeiro. Na época, o Exército disse para a família que o Wenderson, chamado pelos militares de soldado Otávio, tinha se matado. Mas agora, o Ministério Público Militar concluiu que a história foi outra. Segundo a denúncia, Jonas Gomes Figueira, ex-soldado do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, foi quem atirou. O terceiro sargento, Alessandro dos Reis Monteiro, também foi indiciado por não ter fiscalizado a entrada da arma no alojamento. O Figueira era amigo do meu filho. Ele vivia dentro da minha casa, né? Ele me chamava de tia. E eu tinha uma consideração muito grande por ele. Eu senti, né, para mim que tinha sido um acidente. Eu sei que foi um acidente. Só que eu gostaria que ele me falasse. É difícil. Acidente acontece, né? Mas mentir, não. Eu acho que ele queria falar. Mas ele foi proibido. Segundo a investigação, o soldado Otávio estava sentado, calçando o coturno, enquanto Jonas Figueira brincava com uma pistola 9mm. Ele apontou a arma na direção do colega e atirou, acreditando que a arma estava descarregada. O Fantástico teve acesso a depoimentos colhidos pelo Ministério Público Militar que mostram detalhadamente como era o comportamento de Jonas Figueira, que sempre fazia brincadeiras com armamento dentro do alojamento e que já chegou a apontar e encostar a arma na cabeça de um colega. O Fantástico ouviu outros militares que servem no batalhão. Todos contaram a mesma versão. Como era o comportamento do Figueira no quartel? Ele era muito criança. O tempo todo que ele estava de serviço, ele brincava com armamento na hora do descanso. E se ele fez isso com as pessoas, aí as pessoas acabavam brigando com ele ali, falavam com ele para ele parar, mas não parava. Ele não tinha demitido. É permitido entrar com armamento dentro do alojamento? Não é permitido, mas antes da ocorrido, todo mundo entrava com armamento. E quem supervisionava? Ninguém. Tem os pelotões da companhia. Mas todo mundo entrava, então o plantão não ligava, sabe? Só depois da corrida que o comandante cortou. E no dia que tudo aconteceu, você chegou a ver o Otávio? Estávamos muito bem. Em nenhum momento ele pareceu que estava triste. Ele falou que tinha dormido na namorada um dia antes e tal, tava alegre, tava dando um rolezinho direto de moto, que era o que ele sempre quis, tirar uma motinha dele. Quem comunicou a morte de Wenderson foi o comandante Douglas Santos Leite. Ele reuniu o batalhão e decretou como ordem que foi um suicídio, que não se falava mais disso, reuniu todos os militares, quem foi embora mandou voltar, disse que quem tivesse contato com a família, com um parente, que não era para falar. Que se falasse, ele ia ser preso e ele ia embora. Mandaram embora. E mesmo assim a gente falou. Por quê? Porque, pô, tá errado. Como que vai proibir a mãe e o pai? O filho dele sofreu um acidente grave e vai proibir isso? Porque eu acho que já sabia que não tinha sido o Otávio mesmo. O suicídio, para um comandante, fica mais fácil de dissipar do que um assassinato dentro de um batalhão. Um dos depoimentos a que o Fantástico teve acesso mostra que, depois do ocorrido, Jonas Figueira não conseguia falar, colocou as mãos na cabeça, se ajoelhou e foi amparado por um sargento. Em outro, a testemunha disse ter escutado ele dizer, chorando muito, que havia matado o Wenderson Otávio. O comandante Douglas foi quem ligou para a família da vítima e, de acordo com os depoimentos, passou todas as informações sobre o que havia acontecido. Todo mundo que serve o Exército sabe que tem um comandante. Ele que manda, ele que dá as ordens. Ele foi no sepultamento, o comandante Douglas, e falou para me confiar nele, que ele ia chegar no autor. E assim, como que ia confiar nele? Eu entreguei meu filho vivo, ele me entregaram meu filho morto, da mentira, falaram que tirou a própria vida. Absurdo isso. A culpa não é só do menino, a culpa é de todos.
Em 1º de junho, o Fantástico mostrou a análise de um perito independente e o resultado revelou que não se tratava de um suicídio. Ele viu que o batalhão todo ficou sabendo. Aí ele ficou doido querendo fazer outra reunião. Aí ele fez. A primeira reunião ele falou que o Otávio tinha se matado, ele tinha afirmado isso, que foi suicídio. A segunda reunião, ele já torceu tudo, não era mais o que ele falou. Ele falou que a perícia estava réu e tal, que não foi o Otávio que tinha se matado, que podia ser o Figueira e tal. Mas ele deu alguma orientação para vocês ou alguma ordem depois que ele mudou essa versão? A ordem dele foi não falar nada, para não dar informações. Foi para ficar em sigilo todo mundo. O Fantástico teve acesso a mensagens num grupo de militares do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Um oficial enviou a lista com os nomes dos 12 militares que prestaram depoimento ao Ministério Público Militar e perguntou se algum daqueles soldados pertenceria às unidades dos superiores presentes no grupo. A ordem era para que repassassem os telefones dos soldados que apareciam na lista de depoentes. Nas mensagens, o oficial também alertava de que todos estavam proibidos de passar informações ou dar entrevistas sobre o que aconteceu com o soldado Otávio. Segundo o Ministério Público Militar, Jonas Figueira vai responder por homicídio com circunstâncias agravantes e o sargento Alessandro por condescendência criminosa. Nesse caso concreto que estamos a tratar, um pequeno desvio disciplinar, ou seja, o não cumprimento de uma ordem, causou uma tragédia. E em relação à primeira versão ter sido de suicídio sem nenhuma investigação prévia e a orientação que os soldados receberam de não falar com a família sobre o que aconteceu lá dentro, vai ser feito alguma coisa? Essa hipótese também está sendo trabalhada nos autos, né? A hipótese inicial foi a denúncia contra esse militar e soldado que se entendeu que causou o disparo, e contra esse graduado, mas as outras hipóteses ainda estão sob apuração e há dispositivos no Código Penal que podem enquadrar essas condutas. A defesa de Jonas Figueira se manifestou por nota e diz que recebe com tranquilidade a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar por suposta autoria atribuída a este no crime de homicídio qualificado. E que entende que não há justa causa para a presente ação ou para uma futura condenação de Jonas pelos crimes que lhe são imputados. E que Jonas afirma ser inocente, o que ficará provado ao fim do processo. Conversamos com o comandante Douglas e ele disse que iria se manifestar através da assessoria do Exército. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército disse que desde o momento do ocorrido, todas as ações realizadas pelo comando do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista foram pautadas pelo estrito cumprimento das normas e em rigorosa observância das atribuições relativas ao cargo do comandante. Tudo visando a garantir a lisura do processo e minimizar a disseminação de informações inverídicas. A nota também diz que, em nenhum momento, o comando da organização militar afirmou, perante familiares ou militares do batalhão, qualquer conclusão sobre a dinâmica dos fatos. E finaliza afirmando que todas as providências adotadas seguiram rigorosamente os preceitos legais, com total comprometimento com a verdade, a integridade, a ética, a justiça e o respeito ao militar falecido e sua família. Como é que você está se sentindo, Adilson? Aliviado. Muito aliviado em saber que a justiça está sendo feita e que os culpados sejam penalizados e responsabilizados pelo crime que eles fizeram com meu filho. Claro que a dor não vai passar, mas eu estou aliviada em saber que a justiça foi feita. A justiça está sendo feita.